É muito comum muitos contadores levarem 12, 14, 16 horas de trabalho por dia. E o treinamento de hoje, o curso de hoje, é exatamente por isso. Eu sou Alci Guimarães, CEO da Focus, e o meu objetivo com esses treinamentos, com esses cursos, é trazer alguns ensinamentos e experiências que eu vivi aqui na Focus. Nesse tema, como sair do operacional e ir para o estratégico, eu vejo muitos contadores que levam 12, 14, 16 horas por dia de trabalho, porque às vezes não sabem exatamente a hora ou como se fazer de sair do operacional para o estratégico. É muito comum que muitos contadores, na verdade a maioria dos contadores, teimam ou não conseguem realmente sair desse operacional. Muitos não conseguem sair do dia a dia, das demandas, das muitas demandas de uma empresa de contabilidade. Então vamos lá, quais são alguns pontos que são extremamente importantes para que isso aconteça? Primeiro, a gente entender qual a diferença entre chefe e líder. Eu sempre trago para a minha realidade, do meu dia a dia aqui na Focus, você saber entender a diferença de um chefe e de um líder. Infelizmente, muitos ainda trazem em si aquela imagem retrógrada, antiga, de chefe, ficar dando ordens, de dizer que deve ser assim, deve ser assado, e seu chefe. Já não existe mais essa realidade no cenário de hoje. Na verdade, eu me pergunto se já houve realmente. O líder não. O líder, para ele é muito mais um inspirador, ele é muito mais um norteador, para que a sua equipe o siga. E um ponto importante aqui, que isso não é apenas para o gestor da empresa como um todo, mas para qualquer líder que exista. Mas saiba, os seus gestores possivelmente serão um reflexo da sua gestão. Então, se você é um chefe, não um líder, você pode estar gerando também vários chefes, ao invés de líderes, de fato, inspiradores para a sua equipe. Então, o primeiro ponto é esse, você entender que esse posicionamento de chefe, de ficar dando ordens, de querer ficar numa posição tanto quanto aparentemente confortável, dando ordens, e não mais ser um inspirador, quando na verdade o que se precisa, o que se mais faz sucesso, é você se tornar de fato um líder. Segundo ponto é como se tornar então esse líder estratégico. Muitos me perguntam como eu fiz esse dia a dia, como foram esses processos meus aqui na Focus, como que eu sempre busquei, como que eu sempre procurei ser muito mais um líder estrategista, um líder estratégico, do que simplesmente o antigo contador absurdamente operacional, envolvido nas demandas profissionais. Então, como se tornar um líder estratégico? Primeiro, ponto importante, sempre forme novos líderes. Sempre é muito importante, com que muito mais que você executar, você ter a ideia, você ter a mentalidade de que a sua empresa necessariamente sempre precisa estar gerando novos líderes. Eu aqui na Focus, nós temos alguns treinamentos para liderança e eu sempre procuro estar buscando os novos líderes. Eu sempre procuro estar vendo dentro das equipes, dentro das atividades setoriais, quem são as pessoas que se destacam. Então você como gestor, você como dono de uma empresa de contabilidade, você precisa necessariamente estar a todo tempo buscando na sua empresa quem são os novos líderes. Na Focus, literalmente, nós fazemos isso o tempo todo. Eu, particularmente, tenho muito essa cultura e automaticamente crio essa disseminação também para a minha gestão. Quem são os eminentes líderes? Quem são as pessoas que estão num possível posicionamento de, normalmente, uma atividade operacional, como analista, coordenador, mas, de fato, um líder. Alguém que está influenciando as atividades da sua empresa de contabilidade. Segundo ponto, sempre descentralize a sua gestão. É o que eu falei no início. Os seus gestores, os seus líderes, serão reflexo seu como líder principal na tua empresa, como gestor principal na tua empresa. Então, sempre crie
essa cultura de sempre descentralizar a sua gestão. Você precisa setorizar a tua empresa. E nessa setorização da tua empresa, você precisa ter gestores líderes e não chefes. E esses gestores líderes irão inspirar, irão treinar para que outras pessoas aprendam a parte técnica, mas também desenvolvam em si a possibilidade da liderança, que está diretamente ligado ao ponto 1 de novos líderes. Então é muito importante que você mesmo, como dono, não fique centralizando o tempo todo as suas demandas, as suas atividades, seja na parte contábil, seja na parte tributária, seja na parte DP. Você tem que aprender a não ficar absorvendo o tempo todo a responsabilidade de você ter que executar, mas sim de descentralizar essa atividade para a sua atividade, para a sua equipe de gestão. Esse ponto é muito importante. Parece simples, mas eu vejo 2 pontos aqui. Um, na minha própria empresa, na Focus também. Eu vejo líderes, às vezes, que têm dificuldade de descentralizar as suas próprias atividades. Eu vejo líderes que, às vezes, eles mesmos têm dificuldade em delegar suas funções entre os seus subordinados, sejam coordenadores, supervisores, analistas sênior, os meus líderes mesmo, meus gestores, às vezes, tendo essa dificuldade. Mas o segundo ponto, pior do que esse, eu vejo amigos contadores que não conseguem, na sua empresa, descentralizar a sua gestão. Tem aquela sensação de que não consegue delegar suas atividades. Tem aquela sensação de que se delegar suas atividades, não vai sair como você gostaria. E não vai sair realmente. Mas se você fizer um bom processo de delegar atividades e saber cobrar os resultados dessa atividade, sim, você vai estar descentralizando as suas atividades e a sua gestão. Primeiro sempre forme novos líderes, descentralize a sua gestão e aprenda a delegar e cobrar os resultados disso. Então, como eu estava falando anteriormente, muitos líderes, tanto aqui na Focus, como amigos que são empresários, têm dificuldade em descentralizar a sua gestão. E parte disso está diretamente a isso aqui. Nós temos um vídeo, lógico que a gente traz algumas informações de como se delegar, a importância de delegar, mas se você, por quê? Porque se você não aprender a delegar e cobrar os resultados, você não vai conseguir formar novos líderes e não vai conseguir aprender a descentralizar a sua gestão. Então é muito importante nesse processo, onde a nossa ideia é te ajudar a se tornar um líder estratégico, você aprenda a delegar as suas atividades. Eu vejo, como eu falei nos outros vídeos, muitos líderes com aquela sensação de que ninguém vai fazer como eu quero. Você tem que aprender a criar uma cultura na tua empresa. Muito mais do que você criar processos, é você criar uma cultura de delegar atividades. E nisso, os seus líderes, os seus gestores, também estarão nesse processo de aprender a delegar as atividades. Isso é fundamental para que no processo de hierarquia, a sua empresa, você como líder, saia do operacional e se torne de fato um líder estratégico. E aí, finalizando, no terceiro ponto, quais as vantagens de ser um líder estratégico? Existem inúmeras vantagens de se tornar um líder estratégico. Não existe uma, nem duas, nem três, existem inúmeras. Eu trouxe 3 apenas para nós refletirmos juntos aqui. Primeiro, é você aprender sempre a ter a visão de um todo. À medida que você sai do operacional e se torna um líder estratégico, você passa a ter a visão de um todo e não apenas aquilo que você está envolvido. O problema de muitos líderes e muitos gestores é não conseguir isso, por estarem enfurnados, por estarem absurdamente enlacerados com essas questões operacionais, não conseguem muitas das vezes ter a visão de um todo da empresa, porque está preso literalmente a uma questão operacional. Então a primeira vantagem que é absurda nesse sentido é exatamente isso, você aprender a ter a visão de um todo. É o que eu sempre coloco nas minhas aulas, é como se fosse um arquiteto. Eu lembro quando tinha as obras do Niemeyer, e ele falava isso. Tinha maquete que ele montava e ficava olhando de fora aquela maquete.
existia a maquete de um projeto lá e ele numa visão de fora, literalmente olhando para o projeto todo que ele montou. Então, acho que a visão de um todo é exatamente isso. É você ter uma ideia da tua empresa como um todo, com todos os processos, com toda a setorização. No momento que você aprendeu a formar novos líderes, descentralizou as atividades, aprendeu a delegar as funções, você vai passar a sair de um operacional aqui para ser alguém que tem a visão de um todo da tua empresa. Você que é líder, mesma coisa. Ao passo que você aprende de verdade a descentralizar suas atividades operacionais também, como gestor, aprender a delegar suas atividades, gerar novos líderes, automaticamente você vai aprender aos poucos a ter a visão de um todo. Isso será maravilhoso para que você consiga implementar mudanças e até mesmo criar novos negócios, novas possibilidades. Então essa é a primeira das muitas vantagens. Segunda vantagem de se tornar um líder estratégico, essa cultura do crescimento. É muito comum porque normalmente pessoas que são desafiadas a serem líderes, pessoas que de baixo, auxiliares, assistentes, analistas, que são desafiados, olha que chave extraordinária para a sua gestão. Uma equipe formada por auxiliares, assistentes, estagiários, analistas, que possuem em si de cima para baixo, onde são desafiados a sempre crescer, a não estarem no momento de zona de conforto, porque os seus líderes estão trazendo para elas novas atividades. Essas pessoas de baixo automaticamente sentem a necessidade de também crescerem como profissionais e seres humanos, porque você está criando uma cultura de crescimento. Você está criando uma cultura onde mesmo quem está embaixo, ele sabe que ele tem a condição de crescer. Ele sabe que ele vai receber novas atividades. Ele sabe que ele vai receber novas demandas e que essas demandas vão fazê-lo crescer. Então você gera a cultura do crescimento. Isso é absurdamente importante numa empresa. Muitos líderes, muitos contadores, muitos empresários possuem essa dor de não saber delegar, não saber crescer e não conseguem perceber que essa estrutura, esse processo de ser um líder estratégico vai gerar na tua empresa automaticamente uma cultura do crescimento, porque quem está embaixo vê a possibilidade, se sente desafiado a crescer e automaticamente a empresa também vai crescer. Empresas são formadas por pessoas e pessoas que são desafiadas a crescer fazem a empresa crescer. Empresas são formadas por pessoas. E empresas que possuem a cultura do crescimento, onde as pessoas de baixo são desafiadas a crescer, geram automaticamente essa cultura do crescimento. Então, isso é absurdamente para você importante, como empresário, como contador. A terceira e última vantagem, dentre muitas, como eu falei, é essa cultura, esse crescimento contínuo. Porque as pessoas da sua equipe, quando você fechar novos clientes, quando você trouxer novos negócios, elas não vão entender como um peso apenas. Elas vão ver como uma oportunidade de crescer. Porque senão, infelizmente, muitos processos, ou quase todos, são feitos de forma verticalizada. Só há o crescimento quando sai algum gestor, quando sai algum líder, e aí quem está embaixo tem a chance de entrar. Mas se a empresa cresce, você cria várias oportunidades. Então, no que, por exemplo, quando você gera a cultura do crescimento e quem está embaixo vê a chance de crescer, no momento que você começa a fechar novos contratos, novos negócios, quem está embaixo tem a sensação de que vai continuar crescendo. E os seus líderes sentem a necessidade também de cada vez mais delegar suas atividades, estruturar os seus departamentos, para que seja preparado para esse crescimento. Então, isso é o crescimento contínuo de uma empresa. Esse processo é muito importante para que você cresça cada vez mais de forma sólida, de forma saudável e onde todos da sua empresa participem desse crescimento. Automaticamente a sua empresa também vai crescer. Então é isso, essa é a aula de hoje, como sair do operacional e se tornar um líder estratégico.